Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Hoje vamos falar sobre uma mudança que está redefinindo a forma como vivemos: a longevidade. A vida já não segue mais um roteiro tradicional e a juventude deixou de ser uma idade para se tornar atitude. Uma tendência resume bem esse novo momento. Note: no one lives twice, ou seja, ninguém vive duas vezes. Isso explica por que tantas pessoas estão recomeçando, mudando de carreira, retomando sonhos e buscando experiências com mais intensidade em qualquer fase da vida. E esse movimento também transforma o mercado. Marcas precisam repensar produtos, comunicação e experiências para uma vida inteira, sem rótulos e sem etarismo. É sobre esse novo tempo e sobre como ele muda tudo que vamos conversar agora com a especialista em estudos de tendências, Renata Mendonça. Renata, seja muito bem-vinda ao Lagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto tão atual. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu acho que esse é um tema que vai render muito, né? A gente está evoluindo aí como sociedade, entendendo como lidar com a longevidade. É muito interessante. Renata, na sua opinião, por que que a vida deixou de ser linear, né? O que está acontecendo no mundo para que essa ideia de ciclo de vida tradicional esteja desmoronando? Então, eu gosto, inclusive, quando a gente fala de tendências, a gente entende que ela não vem do nada, né? Ela sempre nasce de um movimento mais suave e ela vai crescendo e ganhando força. A gente está acostumado, e aí eu vou falar, por exemplo, para mim, né? Qual era o padrão antes? É que a gente trabalhava a vida toda, né, para talvez ali organizar um patrimônio, se preparar e depois de aposentadoria dizer agora eu começo a viver. Então isso, por exemplo, foi uma regra dos meus pais, né? Então isso era bem comum e isso era uma regra que estava sendo predominante ainda no mercado. Sendo que foi o que aconteceu nos últimos tempos? A gente teve aí uma pandemia, claro, e a gente teve também mudanças nos formatos de trabalho. E a gente agora, nesse momento, está vivendo a crise do burnout. Então, as pessoas, né, estão ali adoecidas por esse excesso, né, de trabalho, ou essa sobrecarga, e isso está fazendo as pessoas repensarem a vida. Então, quando eu penso ainda, eu tive aqui uma crise por questão de saúde que foi afetada, e eu penso, nossa, eu ainda vou ter tantos anos de trabalho, como é que vai ser isso na minha vida, É, né? E aí, com essa mudança que está acontecendo estrutural, as pessoas estão pensando, ok, não, eu vou precisar ter ao mesmo tempo um pensamento sobre o futuro, né? Quais são as minhas metas de futuro que eu preciso poupar, mas ao mesmo tempo, como é que eu vivo a minha vida hoje? Então, por exemplo, a microaposentadoria está sendo um termo utilizado pela minha geração, que são essas pausas, às vezes, né? Umas férias mais longas, um momento de cuidado com a saúde, e isso deixa de ser indulgência e passa a ser investimento em qualidade de vida para se pensar numa longevidade, ou seja, se eu vou viver mais, eu quero ter uma vida com melhor qualidade. sem dúvida. Você acha que caiu por terra a definição de juventude, maturidade e velhice? Hoje as pessoas já não são mais classificadas assim? É engraçado que desde que eu comecei nesse universo de tendências, eu acho que eu tenho, sei lá, mais de 10 anos, 12, 13 anos, tem uma tendência que ela está mais forte, cada vez mais acentuada, que é a pós-demografia. Antes a gente era classificado pela nossa idade, gênero, local que a gente nasceu. Então são os nossos dados demográficos. Hoje, quando a gente fala de estudos de comportamento, é muito mais sobre os nossos interesses. Então, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa de 70 anos gamer. Não precisa ser um jovem, uma criança, uma pessoa de 20 anos que gosta de jogar, Não né? tem mais a coisa, né? Essa atividade é para o jovem, Isso essa é para o idoso. exatamente. Então a gente está querendo vidas mais fluidas e com menos regras, né? E sim em cima dos interesses de cada um. Então as pessoas estão realmente tendo essa mudança e dizendo assim, não, eu gosto disso, né? Não é porque eu tenho idade tal que eu vou deixar de viajar, que eu vou deixar de viver um novo relacionamento. Então isso não é mais um impeditivo. Claro que ainda tem uma mudança de padrão na mente, né? É. Esse padrão vai sendo alterado aos poucos e isso vai ficando mais flexível. E esse movimento Note vem trazendo muito isso, né? Até as redes sociais falam bastante disso, né? Algumas personalidades aí falam, eu sou Note, eu sou Note, ou seja, anda de skate,
né? Entra num novo negócio, num novo projeto, não importa a idade. Você vê, Cláudia Raia foi mãe aos 55. Quer dizer, é mais ou menos isso, né? Sem limites, digamos assim. E é o que eu acho interessante, nesse ponto, o papel das redes sociais é de mostrar estilos de vida diferentes para as pessoas, né? Antes a gente vivia ali O nosso. do nosso ambiente, né? Naquele sistema offline que a gente vivia É, anteriormente. E hoje a gente começa a ver outras pessoas fazendo outras coisas. Isso começa a dar, permitir que você pense diferente. E hoje a gente vê nessa coisa as mulheres, né, dos 50 anos, digamos, conversando sobre temas que antes não eram tão comuns, como a perimenopausa, a menopausa, né, a questão da própria saúde, bem-estar, estilo de vida, o cuidado, o autocuidado. Então, temas que antes eram colocados de lado, que não se é, falavam, e cada vez mais a medicina, a estética, vai transformando também o corpo da gente, a imagem da sim, gente para o mundo, né? lógico. Então, uma mulher de 60 anos ou um homem de 60 anos hoje é totalmente diferente de um homem ou uma mulher de 60 anos há muito tempo atrás. Isso a Uhum. medicina e a estética, né, a parte de saúde e bem-estar, permitiram com que acontecesse. Então, até a imagem mesmo que a gente passa para o mundo difere do que o que é juventude hoje, É, né? E eu acho que tem essas discussões, as pessoas estão falando mais livremente sobre isso e, de novo, sobre os seus interesses. Você falou a pessoa que anda de skate, a e fazendo outras atividades que não seriam comuns do padrão daquela idade. Então, eu acho que essa é, discussão só tem a se estender e cada um procurando seus interesses, que eu acho que é sobre isso, essa nova juventude que se fala. é muito interessante. Assim, as mulheres de 50 anos, ninguém falava sobre menopausa, 50 ou 60, porque falar sobre menopausa era sinal de velhice. Então, se você falasse sobre isso e dizer, não, mas eu estou na menopausa, nossa, ela tá velha, Isso. né? Era isso. Então, como esse padrão está mudando e as mulheres estão mais livres para falar de menopausa, por exemplo, sem serem classificadas como mulheres velhas, ou seja, velhas no sentido de incapazes, né? Não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu estou velha. Pelo contrário, as pessoas entenderam que se exercitar é saudável, então isso também dá uma qualidade de vida muito maior para quem está envelhecendo, porque envelhecer é um processo e é inevitável, né? E só que você opta por envelhecer bem ou mal, né? Em termos de saúde. Hoje a gente tem acesso, antigamente as pessoas não tinham acesso, só sabiam envelhecer de um jeito, né? Esperando o tempo passar e vivendo o dia a dia. Hoje não, como você falou, as pessoas têm acesso a outros estilos de vida que as inspiram e fazem entender que podem melhorar, né, se quiserem ter uma qualidade de vida maior. Um ponto de atenção que quem está discutindo longevidade está prestando muita atenção é o que a gente está chamando da mudança da pirâmide demográfica, né? Que antes tinha uma base maior de jovens e quando chega para o topo da pirâmide, pessoas mais idosas. E hoje essa pirâmide ela está se transformando num losango. Por quê? Agora, em 2030, vai começar essa mudança. A gente vai ter uma equiparação da quantidade de pessoas acima de 60 anos com o número de pessoas até 14 anos. Então, a pirâmide se torna um losango. E Isso. essa parte aqui do meio, ela vai começar a ser esticada. Por quê? Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é 76,6 anos. Sendo que a gente já tem a nossa primeira safra de centenários. Ou seja, já tem mais de 35 mil pessoas com mais de 100 anos no Brasil. E isso vai se tornar cada vez mais comum. Então, quando essa régua de idade estica, o meio do losango vai aumentando. Então, a forma da gente sentir o que é juventude vai mudar naturalmente, né? Claro. Então, se a gente vai viver mais, isso vai impactar. Então, vai impactar a forma como a gente trabalha, vai impactar a forma como a gente se relaciona. E se tem conversado muito sobre essa possibilidade de segundas ou terceiras vidas, que são esses atos ousados de você mudar tudo de repente. Seja, vou morar no exterior, vou para um novo relacionamento, vou mudar de carreira, vou resgatar um sonho antigo. Né? E isso, às vezes, as pessoas faziam uma vez na vida e todo mundo dizia: não, pare, você não pode. É, Agora, como a gente tem muito mais tempo de vida, a gente vai repensar muitas coisas, né, sobre a nossa própria vida. Então, esse padrão vai mudar. E, com isso, o mercado vai precisar prestar atenção. não tenha Porque você vai dúvida. começar a ofertar coisas diferentes. A demanda sobre soluções para essas transições vão ser demandadas para o mercado. Sem dúvida. Falando em mercado, Renata,
Como que você acha que uma marca deve se comunicar com alguém de 55 anos que tem mentalidade e consumo de uma pessoa de 30, digamos assim? É engraçado que a gente tem a discussão sobre como as marcas estão conversando com as pessoas, né, mais maduras, tem mudado muito, né? Antes, até a projeção visual era diferente. É, antes, só as empresas de saúde e bem-estar conversavam com esse público. Hoje a Isso. gente vê empresas de entretenimento. Ano passado teve várias campanhas de moda, inclusive utilizando modelos mais maduros, Moda, moda, vestuário. vestuário. Então, hoje é você conversar ali com interesses, conversar com valores, ouvir esse público. E as marcas não estão fazendo esse olhar para o público mais maduro por acaso. A gente hoje vive, né, diversas crises que estão acontecendo, seja políticas, econômicas, sociais. E a geração Z, que é a geração mais nova, de 20 anos, ela não tem um poder econômico tão forte. Não. Tanto é que Então, vive com os pais até. isso. E antes as marcas se direcionavam sempre para a geração mais jovem, porque eu vou precisar criar um mercado de consumo, né? Um novo mercado de consumo. Sendo que imagine que a ponta da pirâmide está diminuindo, né? A parte de baixo está agora virando cada vez menos gente. Então, por que eu tenho que me dedicar a essa geração que aparentemente tem um poder de consumo menor, se eu posso me dedicar para uma geração que tem um poder de consumo maior e que vai cada vez mais ter mais tempo de vida? Então, não é assim uma coisa só, tem mais pessoas e essa marca vai falar com, porque elas são legais. Não, elas estão pensando ali em sustentabilidade econômica mesmo, né? Exato, é. Então, você olhar hoje para o público mais maduro, entender quais são as demandas e necessidades dele, isso vai alterar, dependendo da localização. Pode ser que no Nordeste seja de uma forma, pode ser que no Sudeste seja de outra, como na Europa, nos Estados Unidos seja de outra. Então, a importância do público, né, da marca entender o público que ela está conversando e quais são as necessidades daquele público dentro daquele ambiente. Até as marcas que são voltadas para os jovens, elas precisam ampliar o olhar, porque ela também tem agora o mercado consumidor dentro dela, que não é apenas do jovem, é do pai do jovem, é da mãe da jovem, que também quer participar e consumir as mesmas coisas, entre aspas, dos filhos, porque se identificam. Então, se você tem uma família de esportista, o pai vai comprar na mesma loja de sportswear do filho. Não, e assim, essa coisa de consumir em família junto vem também desse pensamento de o que é que eu vou investir para o futuro e o que é que eu tenho que investir hoje. Inclusive, é um movimento hoje dos pais quererem criar mais experiências de histórias e memórias. Então, hoje, as marcas proporcionarem coisas que a família toda vai vivenciar é um novo produto para o mercado, que antes era muito geração, cortado quem é o pai, quem é o filho. Pelo contrário, hoje, as marcas que conversam ali com um grupo familiar ela tem uma possibilidade maior, inclusive, de se tornar mais longeva no mercado. Sem dúvida, é muito interessante, né? Renata, por que algumas marcas ainda erram ao falar com pessoas maduras? Eu acho que a principal coisa, Dani, e aí quando a gente fala de estudos de consumo, é entender o público. É tão elementar, Pois né, essa é, fala, é tão elementar, mas existem muitos estereótipos, né? é. Então a gente tem aí todo um processo que a gente vivencia ainda do etarismo, né, que é esse preconceito com as pessoas mais maduras. É, E eu acho que é entender esse público e as novas demandas, até porque ele mudou, né? O que é que esse público está precisando hoje? Hoje as pessoas elas querem diversão, querem entretenimento, querem qualidade de vida, querem também se preparar para ter essa vida melhor e essa segurança financeira. Então, assim, quantos mercados eu não falei aqui? É. Nossa, Só muitos. nisso, né? Enquanto as pessoas ficam muitas vezes focadas ali na saúde, saúde, saúde. Na Não. verdade, não. Hoje, o mercado de entretenimento, de viagens, né? Nossa, o De, turismo se reinventou. o consumo mesmo de roupas. Hoje em dia, a roupa que veste uma pessoa de 20 veste uma pessoa de 70 veste uma Sim, pessoa de 60, né? sim, sim. E eu sinto que as marcas, inclusive, estão trabalhando muito essas roupas mais neutras, não com a identidade tão jovem, nem com a identidade, né, tão madura. É, Você vê essa fluidez até no tipo de produto que está sendo entregue para o mercado. sim. Então, eu acho que esse olhar de novo de quem é esse novo maduro que a gente tem que falar, né, os maduros no mercado, é o primeiro movimento que as marcas devem fazer. E como é que eu posso atender essas necessidades? E não tem só a ver com produto.
tem muito a ver com experiência. Lembre que as pessoas estão querendo fazer esse investimento nelas mesmas, deixa de ser uma indulgência. Então, como é que eu posso gerar uma experiência para que essa pessoa ela seja mais fiel? E as marcas que fizerem isso vai começar a ganhar uma fidelidade que hoje não existe tanto no mercado, porque ele Exato. começa a conversar com interesses, né? E com vontades que não estão sendo atendidas. Eu acho que é importante, assim, a marca não direcionar a comunicação dela, tipo assim, esse produto foi feito para você, mulheres maduras, isso e aquilo, né? O produto tá aí para quem quiser usar, né? E você é, dizer que todos os consumidores são bem-vindos, né? É lógico que algumas coisas, por exemplo, cosméticos, quando você vai falar de cosméticos, você tem que dizer que é para uma pele madura de uma pessoa de 50, que é uma questão de saúde, né? Mas tirando isso, assim, acho que não direcionar o produto, não direcionar a campanha para apenas um determinado público, já é um movimento tipo assim, olha, todos os públicos são bem-vindos. A gente vê hoje algumas marcas tendo esse posicionamento, né, de diversidade em termos de representação, né? Seja de idade, gênero, corpos, né? Então, tem algumas marcas indo para esse movimento, sim. É, e é bastante interessante essa visibilidade. E eu senti isso muito, apesar de ser uma pauta que já está sendo discutida há um tempo, não é necessariamente nova, mas ela está ganhando força, principalmente de um ano para cá. Eu percebi muito, principalmente na parte de publicidade, essa diferença, né? Dessa diversidade. E existem sim marcas que estão aproveitando esse buraco do mercado para falar diretamente com o público maduro. Com certeza, no futuro ela deve expandir, até para Claro, começar a falar com outras gerações. Mas existe um buraco tão grande na necessidade não atendida que essas marcas estão ganhando muita força, né? Seja a marca de cosméticos, a parte de saúde também é uma coisa que, quando se fala, hoje tem, por exemplo, startups só focadas em hormônios femininos, né? Então acompanha a menina ali de quando ela teve a primeira menstruação até a mulher que está passando ali pelo processo de menopausa. Então você vai, imagina, você ter uma possibilidade de acompanhar todos os seus hormônios durante a vida. Essa é uma empresa que tem pensado nesse aspecto de longevidade, conversando com diversos públicos. porque se a gente for pensar bem, se for acompanhar, né, os hormônios que são a nossa base, né, isso já contribui muito para a longevidade, né? Você se cuidar ao longo da vida, lançando mão das tecnologias existentes, é uma coisa maravilhosa. Se eu soubesse, já feito isso lá atrás, né? Renata, na abertura do programa eu também falei sobre reinvenção, né? Existe uma pressão social hoje para a gente estar sempre se reinventando? Eu sinto hoje que é mais uma coisa de si das pessoas em termos de buscar coisas que ela gostaria e não estão fazendo, mas existe uma pressão no mercado, por exemplo, requalificação ou reskill, que fala, né? A descoberta de novas habilidades. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente ainda tem realmente os buracos geracionais, quando a gente fala, né? E as gerações de transição. Então, por exemplo, teve uma geração que era toda offline, que agora está sofrendo com a questão de habilidade digital. Tem a geração de transição, né? Que começou no offline, mas aí teve o acesso à internet, todos os eletrônicos. E tem essa geração que já nasceu conectada, né? Então, hoje existe sim, para o mercado de trabalho, essa necessidade de qualificação ou requalificação ou aprendizagem de novas habilidades. E, ao mesmo tempo que, muitas vezes, para as pessoas mais velhas é a parte digital, para os mais novos são as partes de relacionamento, comunicação e coisas nesse sentido. Então, existe, sim, uma pressão no mercado e ela está muito ligada a essa parte das soft skills, que a gente chama, né, desse desenvolvimento de habilidades. E hoje tem empresas que estão realmente trabalhando essa diversidade, ainda é um número reduzido, de como é que um sênior ele pode ajudar ali um jovem que está no começo do mercado de trabalho, como também um jovem pode ensinar habilidades que eles já entraram diferenciados em termos de tecnologia para aquele sênior. Então, essa troca está começando a ser discutida dentro das empresas, inclusive para a criação de equipes mais diversas e que possam trabalhar melhor.
Então, tem um aspecto de comunicação que é importante, tem um aspecto de desenvolvimento das habilidades tecnológicas para que se crie esse ambiente mais favorável dentro das empresas mesmo, quando a gente fala. Então, tem a pressão do mercado para isso, né? É, Mas quando a gente fala de pessoas, eu acho que quando você olha, né, que, ok, eu posso viver mais, quantas coisas eu não estou fazendo? é, Então, existe tanto pessoas direcionando para hobbies, né, e coisas que gostam, como pessoas dando viradas de carreira. Tem um recorte aí dos 40 a 50 anos que as pessoas estão transicionando mesmo. Estão saindo de uma atividade que exerceu durante 20 anos ou mais e realmente mudando tudo, dizendo, não, eu quero fazer outra coisa e eu vou me preparar para isso e fazendo uma transição realmente de carreira para viver outras coisas, ter outras experiências. Então, eu sinto que tem os dois pontos, né? O mercado, mas também a vontade pessoal das pessoas. e a pressão social, né? Existe essa pressão social, porque fala assim, poxa, mas você está muito parada. Você faz há muitos anos que você faz a mesma coisa. Você não tem vontade de fazer nada diferente? Eu acho que dentro da própria profissão, né, das profissões, até das tradicionais, existem sim os grandes movimentos de mudança, né? Claro, As tendências elas estão em todos os setores. E às vezes eu sinto que nem sempre isso está acessível. Ou então você está tão ali no seu dia a dia que você não percebe que a sua profissão está mudando ou o seu mercado está mudando. Isso é uma coisa, inclusive, que as pessoas precisam estarem atentas verdade. porque o mercado vai cobrar, né? E aí eu acho que deixa de ser uma pressão social para que seja realmente uma pressão de De mercado. mercado, Isso, né? as pessoas precisam, o mundo está mudando muito rápido e as pessoas elas precisam acompanhar essas mudanças. Então É. esse é um aspecto que os profissionais precisam ficar atentos, seja em áreas, né, como a gente sabe, tradicionais como direito, medicina, engenharia, né, o quanto está sendo impactada pelas tecnologias, novas metodologias, não só tecnologias, novas metodologias, e que está mudando a forma como essas profissões estão sendo colocadas em prática. E tem as coisas mais emergentes, né? Que surgem aí principalmente na área de tech, né? Os operadores de IA, operadores de drone e quantas outras profissões ainda que vão surgir a partir desse desenvolvimento tecnológico que a gente está tendo. E, Renata, você acha que algumas pessoas estão se recusando a envelhecer? Está existindo um processo de negação do envelhecimento para nessa eterna busca da juventude, né? Assim, da juventude eterna. Quero ser jovem para sempre, então eu não admito ter uma ruga, eu não admito não conseguir escalar o Himalaia, eu não, sabe? Em algumas pessoas, nas redes sociais, eu observo isso, que as pessoas assim se negam a envelhecer. E é um processo natural, né? Você acha que a sociedade também está com esse movimento, com esse comportamento? Eu gosto sempre de falar que toda tendência tem a contratendência. Geralmente nas minhas falas isso é real. Um movimento sempre vai ter um movimento oposto acontecendo. Isso é natural dentro dos estudos de tendência. Então, da mesma forma que a gente vê as pessoas se recusando a envelhecer, né? E aí vem para toda a parte estética, e não só a estética, né? De puxar o limite ali, né? Do seu corpo e da sua saúde. Então, por exemplo, eu não sei se Esticar a corda, esticar a né? corda, né? Tem um bilionário que, agora eu esqueci o nome dele, que ele tem quase que uma sala médica em casa, em que ele come a quantidade Ah, sim, já sei certa, quem né? Ele é. ficou bem famoso aí nos últimos É, 2 anos, né? Em reportagens, que ele, por exemplo, tem 40 anos e o corpo funcionando com idade 18, né? O isso. coração funcionando com idade 20 e pouco e assim por diante. Então, tem essas pessoas que vão realmente se recusar, né, a envelhecer. Inclusive, está tendo um investimento muito grande nisso. No âmbito de tendências, inclusive, tem sido discutido a não morte, que é como é que eu posso viver para sempre. Isso está sendo realmente discutido, De mesmo verdade, né? de verdade, mesmo que não seja mais esse corpo, tá? Entendi. Mas assim, como é que eu me mantenho vivo? Então, isso tem estudos com relação a isso, tem pessoas desenvolvendo tecnologias para isso. Do outro lado, tem pessoas dizendo assim: eu tenho orgulho das minhas rugas. Eu tenho orgulho da minha história, de toda a maturidade e sabedoria que isso trouxe. E aí você vê realmente as pessoas com
rostos limpos, né? Cabelos brancos. Cabelos grisalhos, se cuidando, e nem por isso deixando. Não é uma Sim. questão de descuido, mas entendendo que o envelhecimento é um processo mesmo, É, né? E assumindo que que, não tem por e onde. que todos nós vamos passar, né? De formas É, diferentes, mas vamos passar. Então a gente vê os dois movimentos sendo ocorrendo ao mesmo tempo, e aí você vai ver tanto pessoas indo para esse lugar da aceitação, né, e do cuidado mesmo com a parte do envelhecimento, e de outros dizendo assim, eu não vou envelhecer de forma nenhuma, quero ser jovem para sempre, né? E é interessante a gente observar essa autonomia, né, que a gente vê essa diferença entre os movimentos, inclusive para entender onde é que eu estou, onde é que eu faço parte, qual é o meu grupo, qual é o meu qual é o meu grupo? grupo. E aí, de É, novo, a gente volta para não demografia, né? O que está na base dos interesses. exato. E tem o pessoal que fica no meio do caminho, né? Então, eu sou essa pessoa que fica no meio do caminho. Eu não quero viver que nem esse homem que acha que vai ter 18 anos para sempre, porque eu sei que eu não terei. Mas também eu não é que eu não assuma as minhas rugas, mas se eu posso tirar meu cansaço, eu vou lá e tiro meu Sim, cansaço, claro. entendeu? Então, assim, eu vivo super bem com a idade que eu tenho, eu vou fazer 51 anos. Digo para todo mundo quantos anos eu tenho, porque, gente, você vai negar a sua existência, você vai negar quem você é, a sua trajetória, né? Ao longo da minha jornada, quantas coisas eu fiz, o quanto eu já contribuí para o mundo. Então, eu prefiro que as pessoas me enxerguem como uma mulher da minha idade, mas que não me limite, não me coloque dentro de uma caixinha dizendo, olha, você vai fazer 51, então agora você não pode mais fazer isso, você não pode usar saia curta, você não pode usar short, você não pode. Sabe, isso é que é complicado para a mulher que está nessa transição, né? Quem saiu dos 40 e poucos há pouquíssimo tempo e está entrando numa outra faixa etária, que é considerada velha. Para o Brasil, Isso. Então, a gente estava até conversando um pouco antes de iniciar a entrevista que o Brasil, por si só, agora que está lidando, né, com o envelhecimento da é, população. Então, as pessoas ainda não sabem lidar. é. Então, ok, encontrei aqui uma pessoa de, sei lá, 70 anos. Aí quando você olha para a pessoa, super ativo, faz tudo, Nossa, não viaja. parece, né? E aí, e o que é que eu faço com essa pessoa? As pessoas não sabem. Não As sabem. pessoas gostariam de pegar e dizer, vamos deixar guardadinho em casa, É, né, para não ter que lidar. E quando a gente vê sociedades, né, que já tem como, por exemplo, o Japão, né, que tem as pessoas, inclusive a história das zonas azuis, né, onde as pessoas vivem mais. O isso. Brasil agora está sendo estudado. Entre os 5 homens mais velhos do mundo, 3 são brasileiros. Olha só. Então, o que está sendo feito aqui, né? É, O que é que tem no nosso caldo? Mas aqui no nosso cuscuz. isso. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, no Japão, as pessoas estão acostumadas, né, a ter É. os idosos de forma autônoma na rua. Na Europa também. Então, na Sabem Europa, lidar com eles, tem política pública, tem. isso. As E você pessoas vê eles entendem. caminhando na rua tranquilamente, né? 90 anos lá. Sim, Às vezes, ativos. até usando um amuleto, alguma coisa assim. Mas as pessoas vão vivendo aquilo ali e estão acostumadas. É, Aqui não, a gente ainda vai aprender a lidar como sociedade, estamos aprendendo, né? Então a gente está no processo e vamos precisar de paciência e também as pessoas estarem atentas, né? Que é. todo mundo quer viver bem. Então, deixe ser, deixe estar, não é isso? Exatamente, exatamente. É, hoje, acho que a gente já falou um pouco aqui, né? Qual seria o novo mapa da vida moderna, né? Em vez da linha do tempo tradicional. Eu acho que é um pouco isso, né? Não colocar as pessoas em caixinhas, entender que os mais velhos precisam e devem ter autonomia, desde que a saúde permita, né? E a gente aprender a respeitar esse momento também e respeitar os idosos, né? Não é quando a gente fala em respeito aos idosos, não é apenas você ceder um lugar no transporte público. É você respeitar os idosos pensando em políticas públicas para eles, acesso aos cuidados paliativos, acesso à medicação e ao cuidado da família, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente inserir e trazer os idosos
para o lado ativo da sociedade. Eu sinto que ainda existem mercados que estão desatentos, né? Aí vamos dar um exemplo do mercado imobiliário, que é um mercado importante, né? Aqui para nossa É, funciona bem. É, quantos empreendimentos estão sendo construídos, pensados na autonomia do idoso dentro daquele ambiente, se ele decidir morar sozinho, é verdade. né? Seja em portas, seja em coisas que a pessoa segure, no tipo adequado de piso, se os batentes estão de acordo. Então, assim, existe ainda um movimento grande para ser feito, né? A nossa cultura ainda é de, ok, meu pai e minha mãe envelhece, eu trago para dentro da minha casa. A gente tem muito cultural, isso é Mas muito principalmente no cultural. Nordeste. Mas É, a gente já vê movimentos, né, sendo criados lugares, até porque a pessoa às vezes foi autônoma a vida toda. Eu não quero depender do meu filho. Então, às vezes, vai lógico. para um espaço propício para isso, que pode ser privado, mas também público, né? Existem, tem que ser pensado espaços públicos para Sim, acolher essas pessoas ali, né? sem Os mais velhos que dúvida. não vão ter possibilidade de investimento. As questões de acessibilidade na cidade, É isso que eu ia né? dizer, calçadas, né? Calçada, o transporte público, tudo isso Tudo isso. então é, a política pública e o mercado, falando assim, eles precisam começar a caminhar juntos e estarem atentos, né, a essas necessidades, porque a pirâmide já está virando um losango É, e daqui a pouco vai virar uma pirâmide invertida. é verdade, E a gente precisa de uma preparação para isso. sem E dúvida. eu sinto que ainda os passos ainda estão muito lentos nesse sentido, né? Quantos gestores estão discutindo É, realmente isso de fato e pensando como é que se pode transformar a cidade para que lógico. seja melhor, né? Seja, Porque cidade inteligente não é só ciclovia e praça. de forma nenhuma, né? Você precisa Cidade, pensar em como é que o cidadão pode usufruir melhor daqueles ambientes. Inclusive, nas cidades dentro da cidade, né? Que são os isso. bairros, e você resolve ali em 15 minutos, porque você tem ali a parte de saúde, você tem acesso a supermercados, farmácias e coisas. Então, ao seu redor, os bairros precisam ser pensados nisso, né? Sem Que eu não dúvida. preciso me deslocar para resolver uma coisa é, em outro ambiente. É, e aí você não precisa pegar carro, você não precisa perder seu tempo se deslocando, né, para muito longe da sua casa. Tudo isso precisa ser pensado com carinho e com urgência, né, ao Exatamente. mesmo tempo. Querida, quero agradecer sua presença aqui no Alagoas em Pauta mais uma vez. Eu adoro conversar com você sobre tendências, né, sobre esse seu trabalho incrível que é tão necessário para a nossa sociedade, a gente trazer sempre as discussões aqui e trazer as pessoas à reflexão. Muito obrigada, querida, mais uma vez. Dani, obrigada pelo convite. Sempre botar aqui, né? E ter essas pessoas para ter uma troca, uma discussão e poder falar desses movimentos, que é importante também, né? As pessoas começarem a ficarem atentas e discutirem sobre isso. Com certeza. E obrigada a você que ficou por dentro de uma tendência que está super em alta agora em 2026 e a gente se vê no próximo programa.